perda auditiva. E provavelmente em 2050, por estudos, vai aumentar. Então, 1 em cada 4, né? Então, quanto antes a gente cuida, melhor, tá? A gente vai ver daqui a pouco que quanto mais qualquer coisa, né? Qualquer alteração, qualquer dificuldade, quando a gente age precocemente, a gente tem um prognóstico, a gente tem uma resposta melhor, tá? Por favor, pode ter uma perda auditiva emocional? A perda auditiva, ela emocional, na verdade, a pessoa pode se sentir, né, ter algum sintoma ali, então, assim, até pode existir, mas é muito difícil, assim, é uma coisa que vai ser revertida. Então, é uma coisa mais, por exemplo, psicológica, e a pessoa, por algum motivo, acaba se isolando e achando que não está escutando. Mas se for um fator só psicológico, não existe alteração nesse processo. Então, a pessoa cura ali psicologicamente e ela volta a ouvir normalmente. Então, seria mais ela achar que não está ouvindo, quando na verdade ela está. Né? Então, é uma coisa assim, bem elaborada. Sinceramente, eu nunca nem vi casos disso, tá? Mas provavelmente é uma questão totalmente psicológica. Então, assim, o psicológico pode afetar a audição? Não. Tá? Não pode, mas a pessoa pode sentir, por algum motivo psicológico, que não está ouvindo, quando biologicamente, anatomicamente, ela está. Deu para entender? Deu. Bom, e o que é presbiacusia? Tá? Então, às vezes, a gente vai no otorrino, vai fazer os exames, a audiometria, e ele vai dar um diagnóstico de presbiacusia. E o que é isso? Presbiacusia nada mais é do que a perda relacionada ao envelhecimento do órgão auditivo da cóclea, né, que a gente viu, e geralmente ocorre de forma gradual e afeta principalmente as frequências mais agudas, tá? E aí, o que acontece? Lembra que eu falei ali na base, né? Então, geralmente afeta mais essas frequências. Só que, gente, aí que vem o pulo do gato que a gente tem que prestar muita atenção, tá? A frequência da fala, em sua maioria, ela é de 500, 1 e 2. Ou seja, é uma frequência mais grave para média ali. Então, quando a gente começa a perder, né? Quando a gente começa a ter uma perda auditiva, a gente pode não perceber, tá? E aí, por quê? Porque os sons agudos são os sons que, né, às vezes um passarinho que não tá, que a gente não está ouvindo, a gente não vai saber, a gente acha que não tem passarinho lá, né? Então, assim, às vezes existem fonemas da fala que são mais agudos, mas como nós somos adultos, se numa frase, por exemplo, tiver, a gente fica, vaca e vaca, poderia ser confundido. Só que como nós somos adultos, nós já temos, né, informações. Se uma pessoa chegar e falar assim, olha, faça vaca, a gente não vai entender vaca, porque a gente sabe que está no contexto, né? Mas esse fonema, ele é um fonema agudo. Então, provavelmente, se a pessoa está desenvolvendo uma perda nas frequências agudas, ela já não está ouvindo certos fonemas como deveria também. Mas ela ainda não tem uma dificuldade. E aí, a tendência da gente não, mas eu ainda estou ouvindo. Ainda não tenho uma dificuldade, então está tudo bem, vou esperar. Né? Vou esperar para colocar um aparelho depois, vou esperar para procurar depois. E o que acontece? O cérebro, se lembra que eu falei que a gente, na verdade, escuta com o cérebro? Na verdade, ele já está tendo modificação. Porque antes ele recebia um som e agora ele não está recebendo mais esse som. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais do cérebro, de tudo isso, mas é importante a gente saber que, geralmente, né, então, a perda por envelhecimento começa no agudo. Então, um bebezinho já escuta mais frequências agudas do que eu, por exemplo. Vocês já viram, às vezes, no Facebook, no Instagram, que coloca assim, teste a sua idade pela audição. Vocês já viram isso? Que aí coloca um som e tudo mais, e aí vai tirando, ou seja, vai colocando os sons mais agudos, que a gente não vai escutando, e aí as pessoas mais novas escutam e a gente não, tá? Bom, e aí quais são os sintomas da perda auditiva, tá?
tem uma alteração na visão, quem vai perceber primeiro somos nós mesmos, né? Mas a audição, geralmente, quem percebe mais rapidamente é uma outra pessoa, filho, marido, companheiro, né? Alguém que sinaliza pra gente. E geralmente o que a gente faz? Fala, não, né? Chato, né? Tô aumentando um pouquinho, a TV não tá tão alta assim. Mas o que eu quero pedir para vocês é falem com as pessoas. Quando outra pessoa falar para você, sinal de alerta, vamos fazer um exame, tá? Porque geralmente são as outras pessoas que falam. Então, assim, volume da TV, de telefone mais alto, isso já é um sinal de perda auditiva, né? Você não entendeu o que as pessoas estão falando, principalmente em ambiente mais barulhento, tá? Isso é um sinal de perda auditiva. E muitas pessoas, quando já estão com a perda auditiva mais avançada, elas acabam se isolando, tá? Então, assim, acaba surgindo uma depressão e às vezes a gente não sabe o porquê, né? Então, às vezes você está ali numa festa de família, não está entendendo tudo e aí você acaba optando, ai, nossa, já perguntei uma vez, já perguntei 2 vezes, prefiro nem falar, vou fingir que entendi e tá tudo bem. Só que você vai fazendo isso, e a audição vai piorando se você não trata e quando você vê, você já está totalmente isolado, tá? Então, as consequências da perda auditiva não tratada. Dificuldade nesse processo auditivo, tá? Que é o que eu estava explicando para vocês, que é ouvir mesmo, né? Então, assim, por que em ambiente ruidoso a gente tem mais dificuldade, né? Quando a gente tem uma perda auditiva? Porque o processamento, né, o cérebro, o trabalho do cérebro exige mais. Então, por exemplo, eu estou falando aqui para vocês em um ambiente silencioso. Qual é o trabalho do nosso cérebro? Detectar o som, detectar que é uma voz, né? E fazer com que a gente compreenda a mensagem. Quando a gente está em um ambiente ruidoso, ele tem que fazer tudo isso, detectar o som do ruído, entender que a prioridade e quando está em ambiente ruidoso, que é fala, competindo com a própria fala, ele tem que fazer tudo isso e ainda entender que é essa fala aqui que é a importante. Então, quando a gente tem uma perda auditiva, geralmente os ambientes mais desafiadores são os ambientes com ruído e quando é fala competindo com a própria fala, tá? Quando, lembra que eu falei para vocês, olha, o quanto antes a gente colocar melhor, o que acontece quando a gente espera muito? O nosso cérebro vai se adaptar. A pessoa que nasce com uma deficiência visual, né? Assim, desde criança, vocês vão perceber que ela vai estimular outros sentidos. E o que acontece isso? Ou seja, o cérebro está se adaptando. Aquela área não está sendo utilizada, eu vou fazer uma neuroplasticidade, ou seja, eu vou me reconfigurar, tá? Quando a gente tem uma perda auditiva, acontece isso também, tá? Então, assim, mesmo que uma perda bem leve, mesmo que seja só nas frequências agudas e a gente não esteja percebendo, o nosso cérebro sabe que não está a mesma coisa, tá? E aí ele começa a modificar. Quando a gente coloca, quando a gente trata essa perda auditiva, seja com aparelho auditivo, em alguns casos implante coclear, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, o que acontece? O cérebro, opa, voltei a ouvir, vou voltar a fazer uma modificação, só que dessa vez para melhor. Quando a gente, logo no começo, faz essa modificação, o cérebro atua de uma forma. A compreensão da fala é uma, tá? Quando a gente espera muito tempo, o que aconteceu com esse cérebro? Ele já modificou muito, né? Então, ele vai melhorar, mas não vai ser a mesma coisa se a gente tivesse colocado lá atrás, tá? Então, ó, falhas na comunicação, zumbido. Por que o zumbido aparece com a perda auditiva? Exatamente por essa modificação do cérebro, tá? Então, assim, a função é receber o som e o cérebro começa a produzir um som. Então, aí a gente tem esse zumbido, tá? É claro que o zumbido tem várias outras causas, podem ter, mas a perda auditiva é uma das causas do zumbido, tá? E tem pessoas que
não percebem a perda, mas já começam com o zumbido, porque o zumbido também é mais comum nas perdas das frequências agudas, tá? Então, geralmente, a pessoa que tem um zumbido devido a uma perda auditiva, geralmente, quando a gente vai ver, a perda são nas frequências agudas, tá? Complicações psicológicas, né, que a gente estava falando, isolamento social, depressão, que a gente já falou um pouco também, complicações neurológicas e quadros de demência. Então, gente, já tem vários estudos comprovando que a perda auditiva não tratada aumenta a probabilidade de demência, de Alzheimer, tá? Porque a perda auditiva, a audição, ela é ligada a várias outras questões cognitivas. Memória, né? Tudo aqui que vocês já estão aqui, já trabalham, já sabem um pouco. Então, assim, a audição é ligada com outras questões cognitivas também. Então, uma das causas que pode desenvolver alguma demência também é a perda auditiva não tratada, né? Então, isso contribui para um aceleramento e tudo mais, tá? Quadro de demência é isso, ó, perda auditiva. A máscara, porque ficar mais fácil. Mas você quer uma aguinha? Não, fecha. A perda auditiva é a segunda doença crônica mais prevalente e a terceira maior causa de anos vividos com incapacidade, tá? Então, gente, assim, eu acho que a gente, o povo, nós, em geral, o povo brasileiro ainda não sabe, ainda não é divulgado o quanto o não tratamento da perda auditiva ocasiona outras coisas, além de só, né, a falta de compreensão, que é muito ruim, né, gente? Às vezes a gente viaja para outro país, quando eu não consigo entender o que o outro está falando, dá uma aflição enorme, né? A gente não consegue se comunicar. E assim, minha vida é comunicar. Se eu consigo falar com pessoas, eu realmente sou uma pessoa que, se eu não tratasse a perda auditiva, eu iria entrar em depressão. Bom, então aqui ele fala um pouquinho da perda auditiva e Alzheimer, né, que a gente acabou falando, que os estudos apontam que a perda auditiva não tratada está associada ao maior risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, né, Alzheimer e outras demências. Alzheimer acaba sendo a que a gente mais fala. A falta de estímulo pode acelerar a atrofia cerebral e comprometer funções cognitivas essenciais. O que acontece, gente? Quando a gente tem uma perda auditiva, tá, não tratada, a gente aumenta o nosso esforço auditivo. Então, para entender o que a pessoa está falando, para entender, às vezes, na televisão, a gente faz mais um esforço. Então, a gente realmente fica ali, a atenção, é um esforço auditivo que a gente faz. Esse esforço auditivo, essa tensão auditiva, faz com que a gente possa ter mais problemas cognitivos, tá? Então, assim, esse esforço auditivo não é bom, tá certo? Então, pessoas com perdas auditivas tendem a se isolar, né? Socialmente, como a gente falou um pouquinho. A diminuição da interação leva à estagnação mental e depressão. O esforço para ouvir e compreender cria uma tensão tão grande, que é o que eu acabei de falar para vocês, capaz de interferir na cognição normal, no declínio cognitivo, tá? Então, assim, é muito além de só ouvir, né? É qualidade de vida a gente ouvir bem. Quanto maior a perda auditiva, maior o declínio. E tais alterações são mais presentes nas pessoas que não usam aparelho auditivo, tá? Então, assim, isso é comprovado cientificamente em vários países, vários artigos, tá? E como tratar a perda auditiva? Bom, uso de aparelho auditivo, tá? Implante coclear. O implante coclear, eu não sei se vocês já viram alguém usando um implante. Com licença. Tudo bom? Pode.
Pode, por favor. Tá à vontade.